Amém. Amém, gente. Vamos ficar de pé, irmãos. Grato ao Senhor pela honra, pela homenagem. Eu sou muito grato ao Senhor pela oportunidade, né? Às vezes eu vejo as pessoas almejando o ministério, querendo estar no ministério, e Paulo ensina que é uma boa coisa que eles desejam, né? E realmente é uma boa coisa, uma coisa linda. Eu dei um livro uma vez em meu pastor, chamado Ministério, no tempo da maturidade. É parte de uma coleção que eu tenho, de 5 livros pastorais. E esse livro, ele ensina tanta coisa. Quando eu li esse livro, eu não tinha recurso para dar a coleção inteira para o meu pastor. E aí eu consegui um lugar que vendia avulso, não tinha online como é hoje. E eu comprei e dei para ele, né? Dei para ele como um presente assim, de ministério para a vida dele. Essa coleção mexeu demais comigo. E entre tantas coisas, o que é um ministério, né? É como um grande jogo de futebol, que o jogador sabe que ele está machucado, mas que ele tem que entrar naquela partida. Há histórias fantásticas sobre isso, né? Em vários esportes há histórias sobre isso. Sobre jogadores que eles entenderam a natureza da coisa e eles falaram, eu preciso estar lá no jogo. Não é sobre mim agora. Eu vou fazer como se fosse a última vez. E o ministério, a gente vive isso todos os dias. Agora, completando 20 anos de ministério, o que eu vou dizer para os irmãos, né? Só obrigado pela reciprocidade da entrega, do carinho, da misericórdia, do amor. É óbvio, claro, que alguns medos a gente foi adquirindo ao longo desses anos, né? E entre esses é que esse impacto de atravessamento de pessoas não nos tornasse frio o suficiente, que a gente não tivesse sentimentos, né? E o que eu fiz no dia 20, no dia 13, não foi orar, foi chorar. Eu amanheci o dia chorando, e isso foi por uma coisa muito simples, eu quero sentir. Talvez, se Deus me der mais um tempo de ministério, seja quanto for, eu não quero deixar de sentir isso. Então, minha gratidão aos irmãos. Não é fácil, mas eu encorajo os irmãos a almejar, né? O episcopado não vai ter como subir de elevador, né? E eu fico vendo, eu parei a minha vida toda, num tempo que já se falava, em vez de você ir para o seminário, vai fazer faculdade, porque estava começando a se pensar em fazer faculdade. Eu larguei tudo para fazer teologia, sem esperar nada, e estou aqui. Então, minha gratidão, eu quero compartilhar um texto com você de João, capítulo 14. Muito obrigado pelaquela cestinha ali. Depois a gente vai ter que correr mesmo. Então, vou devorar. Mas sou muito agradecido por poder ter um lar espiritual, por poder ver minha família crescer aqui, por poder ver a minha família aumentar aqui, né? Você vê a Joyce conheceu o Arthur aqui, João conheceu a Carol aqui, e a gente vê meus filhos cresceram na casa do Senhor, e nenhum deles precisaram ir para outro arraial, né? Graças a Deus por isso. E eu estou vendo, assim, o cuidado de Deus fazer isso na nossa casa, na nossa vida. Eu estou num texto de João, capítulo de número 14, eu falei sobre testificação, falei sobre se alegrar no Espírito. Hoje eu quero pensar sobre alegria no falar. Eu falei na semana passada sobre se alegrar no Espírito e ser alegre no falar. Hoje eu quero falar sobre ousadia no falar. Porque o batismo no Espírito Santo fez com que pessoas indoutas tivessem tanta ousadia de falar. Porque junto com a palavra que saía delas, porque havia uma ação tão poderosa do Espírito vivificante,
E nós precisamos entender isso, até para a gente poder ver as oportunidades que aparecem no nosso cotidiano. Então, eu estou no texto, João, capítulo de número 14, o nosso verso é o verso 15 em diante, o nosso verso é o verso 26, eu vou ler todo um contexto. Para poder dar um pouco de sentido àquilo que eu quero pensar com você aqui nesse momento. Palavra do Senhor: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Quem é, irmãos? Isso. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o quê, gente? Isso. Então, antes de qualquer realidade de percepção, de conhecer o Espírito, Jesus fala, não, o mundo não pode receber. Receber o Espírito. Mas vós o conheceis. Por quê, irmãos? Porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, mas vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? E respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis, não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Porém, o que ele vai fazer, irmãos? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei para vós. Se me amasses, vos alegrareis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Espírito do Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Eu quero te agradecer por esse rebanho maravilhoso que esses últimos 16 anos tem confirmado a minha família, a minha vida, tem confirmado o meu trabalho, a minha entrega, a minha renúncia, a minha abnegação, porque o que seria do pastor sem um rebanho? Eu quero pedir ao Senhor, honra teus filhos, agracia teus filhos, recompensa esses teus filhos, que nessa noite bendita eu quero colocar essa igreja online que nos acompanha, aqueles que vão ver depois, Senhor, a mensagem, que possa ser abençoado por Ti, e nós que estamos aqui nessa conversa sobre a realidade do Teu Espírito, que haja um testificar no nosso espírito, que essa noite seja uma noite de testificação no Espírito. Ó Deus, que esse testificar promova assim uma alegria, e todos saiam daqui
numa expectativa de qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer circunstância, a multiforme graça pode operar através de cada um. Estende as tuas mãos sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, pode se assentar. Quando nós pensamos em alguém cheio do Espírito Santo, nós vamos começar sempre no Novo Testamento com João Batista. E João Batista, ele tinha duas bases na sua pregação. E é importante para mim que você segure essa palavra. João Batista tinha uma realidade. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa base estava lá. Para João Batista, isso era importante. Então, João Batista, ele crava esse ensinamento na sua pregação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele habilita, então, pessoas a entender que ele é simplesmente aquela voz que está clamando no deserto e anunciando o Senhor. E a segunda coisa, que é o cerne da mensagem de João Batista, é que Jesus ia vir, ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. É importante a gente ter essa percepção, olha para o capítulo 1 de João, porque nós vamos ver que o sangue do Cordeiro para purificar o pecado e o batismo do Espírito Santo são duas verdades da pregação de João Batista. Então, quem ia ouvir João Batista no deserto tinha dois impactos. O primeiro impacto do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, João batizava com o batismo do arrependimento. Só que aquilo ali não fazia de ninguém discípulo de Jesus. Você vê que quando Paulo chega em Éfeso, nós temos ali em Atos dos Apóstolos, registra isso, nós temos um grupo de irmãos que eles servem a Cristo, e a primeira coisa que Paulo vai perguntar é, vocês conhecem o Espírito Santo? E eles falaram não. E Paulo fala, Paulo entendeu, diz as Escrituras, que eles tinham sido batizados com o batismo de João. Ou seja, um batismo de arrependimento. Quando as pessoas iam até o deserto ouvir João Batista, elas, de fato e de verdade, elas recebiam de maneira impactante a grande notícia: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem era tão profunda e poderosa que a base era: se arrepende. Você tem que mostrar fruto digno de arrependimento. Só que, quando essa pessoa estava perto desse contexto, João Batista, ele também fazia uma grande revelação. Ele falava assim, eu batizo com água, mas esse que vem após mim, ele batiza com Espírito e com fogo. Para algumas traduções, esse batizar com Espírito e com fogo traz a realidade do dom do Espírito. Então, eu queria João capítulo 1 com você, só para que você tenha essa compreensão, que João começa esse ministério, ele tendo uma noção dessa operação e obra do Espírito. Ele não experimentava de uma maneira abrangente, mas ele, com a experiência de Maria e Isabel, o texto vai dizer que ele é alguém cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Correto? Então, João Batista, curioso, né? Temos pais aqui, e quanto nós oramos pelas crianças no ventre aqui, que sejam cheias do Espírito Santo. O quanto eu orei com a mão na barriga da Fabiana, para meus filhos serem cheios do Espírito Santo. Quantos pais não oraram isso? Quantos pais não oraram? E a partir dessa realidade de Maria e Isabel, quando há um saltar da criança dentro de Isabel, e nós percebermos uma realidade, está inaugurando um tempo novo de revelação, porque um bebê no ventre está sendo cheio do Espírito Santo. Esse bebê se torna esse grande homem que é João Batista. E nós vamos ver que João Batista, ele deixa muito claro, eu tenho uma mensagem, mas a vivacidade dessa mensagem, só quem pode de fato dar é Jesus, porque só ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou num texto de João, capítulo de número 1, verso 29, e é importante a gente entender, já que quando a gente vê o Evangelho de João narrar, é porque a apresentação de Jesus é universal.
O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como um rei, porque fala para os judeus. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus a uma população trabalhadora e rural, por isso ele apresenta Jesus como um servo. Se você ler e estudar o Evangelho de Marcos, parece até que Jesus não dorme, de tanto que Jesus está sempre fazendo coisas. Esse é o Evangelho de Marcos. Começa uma agitação de a fazer e vai até o final de muita dinâmica de fazer coisas. Quando você vê Lucas apresentar Jesus, ele apresenta para os gregos, e Lucas, ele tem um monte de colocações sofisticadas, porque ele está apresentando Jesus como um homem para a turma que se diz os homens mais sábios. Mas quando João está apresentando Jesus como o Filho de Deus, esse olhar de Jesus de João é abrangente. É para que todos conheçam que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, só que de uma maneira universal. João não escreve para um grupo específico. Então você vai ver que lá no capítulo 20, ele vai dizer, essas coisas estão escritas para que tu creia e tenha vida eterna. Ele tem uma objetividade quando ele escreve. Então, para essa porção que nós vamos ler agora, está escrito aqui em João, ela precisa nos atingir de maneira poderosa. Até porque nós lemos uma porção de João 14 e ninguém conversou aquilo da forma de João. Só João conversou e deixou claro, o Espírito habita e o Espírito vai te fazer lembrar o que tu aprendeu. E agora, esse Espírito que habita e te faz lembrar o que tu aprendeu, ele faz isso com sentido, a partir de Atos capítulo 1, verso 8. Então, nós estamos caminhando aqui, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim, vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Então João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com quem, gente? Com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é quem, gente? Quem testificava dentro de João? O Espírito Santo. João, ele cresce com uma realidade de relação. Por isso Jesus vai dizer que nascido de mulher não tinha ninguém igual a João. Jesus vai dizer que ele é a lâmpada que ardia e iluminava. Nesse nosso contexto aqui do primeiro século, só João teve essa experiência miraculosa de, desde o ventre, ter impregnado na vida dele o sagrado pela presença do Espírito Santo. Ele cresce de maneira toda ímpar, ele carrega uma realidade toda ímpar, mas o que é mais assustador em João Batista é a ousadia do falar. A ousadia do falar de João Batista custou ele perder a cabeça. Ele começa com a ousadia de falar, e ele finda o seu ministério com a ousadia de falar. Tudo isso porque ele tem uma realidade intrínseca, o governo do Espírito Santo. Quando eu vejo pessoas, e a gente já passou essa etapa de reclamação, então eu não quero falar como reclamação, quando eu vejo os pais da nossa realidade contemporânea, ensinar que o batismo com o Espírito Santo é só falar em línguas, e que o fogo é você sentir ardências e coisas, e isso aqui nos embalou por um período, algumas décadas atrás, mas quando a gente percebe hoje que não está conseguindo mais surtir efeito, né? que a gente pega livros hoje, né? Eu fui na livraria ontem, e eu falei, o que tem novo sobre o Espírito Santo? Nada. O que tem conteudista sobre o Espírito Santo? Aqueles mesmos de sempre. E aí, datando-se o último livro de punho teológico, com conteúdo mais abrangente do Espírito Santo, quem nos traz é a editora dos clássicos há 15 anos atrás. O que se tem novo
sobre o Espírito Santo, são fragmentos que estão sendo reeditados, porque em um momento vendeu, depois parou de vender, agora está vendendo. Está voltando a se vender, e eu acredito que isso é uma linguagem. Algo está sendo comunicado em corações, não é só nós que estamos aqui, que estamos sendo provocados a rever a relação com o Espírito Santo. Eu quero pensar com você, porque o ministério vivificante do Espírito Santo é maravilhoso, é lindo, é impressionante. Só que eu preciso entender que quando Jesus está falando em João, Jesus ele não está brincando. Jesus está falando para discípulos. Quando você lê João, se você quiser conhecer o ministério do Espírito Santo, declarado e revelado em João, você tem que ler de João do 14 ao 16. Temos um fragmento no capítulo de número 7, verso 36 e 37, que ele vai falar de quem tem sede, vem a mim e beba, que do seu interior haverá rios de águas vivas, e o texto diz, e Jesus dizia sobre o Espírito Santo. Quando a gente está do capítulo 14 ao 16, Jesus está aprendendo, está ensinando aos discípulos a como eles vão lidar com a operação vivificante do ministério do Espírito Santo. É importante eu entender isso, por quê? Porque todos os discípulos, é uma característica dos discípulos, tá? Eles são selados pelo Espírito Santo, eles são guiados, e estão sendo guiados na estrada da santificação pelo Espírito Santo, eles são iluminados no seu entendimento pelo Espírito Santo, são fortalecidos no seu interior pelo Espírito Santo. Quando o batismo no Espírito Santo acontece, nós precisamos entender que é a inauguração de uma operação excepcional. Não é, lembra da garoa? Não é uma garoa. Não é uma garoa. É chuva torrencial para algo que vai se começar na sua vida, na minha vida. E eu lembro que um dia a gente vai futucar sobre isso, que a gente vai chegar nos dons, mas, por exemplo, dons de línguas, eu recebi estudando a Bíblia na minha casa. Fazia parte de uma geração que tudo que se resumia em batismo com o Espírito Santo era você ter a evidência de falar em línguas. Aprove ao Senhor em vários cultos, em vários momentos, em várias vigílias, em várias vontades, por que não faz comigo? Aprove ao Senhor olhando a Bíblia em casa. E a palavra gerando oração, e olhando a Bíblia, e oração, e lendo a Bíblia, e ao invés de eu falar 500 frases, eu falei uma palavra, e veio um gozo do Senhor, e eu entendi aquilo, e depois mais uma vez, e depois, e ao longo do tempo, você desenvolve. Outro dia a gente vai conversar sobre dons. Hoje eu não quero falar sobre isso. Por quê? Porque a minha realidade eu fui batizado, e no dia do meu batismo, as águas, eu fui revestido de um poder, e foi algo estranho na minha vida, porque eu nunca tinha vivido aquilo, e tudo que eu quis depois daquilo ali era evangelizar. Eu queria falar. Eu queria comunicar. Operar é outra coisa. Hoje eu quero que você entenda que quando Jesus te batiza com seu Espírito, Ele te dá ousadia no falar. Isso daqui não é uma competência de pregar para público só. Na sua maioria, né? Se você pegar a história, por exemplo, John Knox, Maria, rainha da Escócia, ela dizia que ela tinha mais medo da oração de John Knox do que do exército da Inglaterra. Porque ele era um homem cheio, e a ousadia dele no orar, no falar, a rainha reconhecia. E ela declarava isso. Eu tenho mais medo quando ele ora do que dos exércitos da Inglaterra. Qual era esse impacto? Todo mundo que é batizado com o Espírito Santo vive uma intensidade interior que extrapola um testemunho exterior. E esse testemunho exterior, ele vem de duas maneiras.
E a gente poderia passar tempo na primeira. Se a gente estivesse no retiro, passaríamos. A primeira delas é um brilho nos olhos, no rosto. Né? Você lembra de Estevão? Cheio do Espírito Santo. E os homens olhavam para eles, o que a Bíblia diz? Que o rosto dele parecia... Você nunca leu o texto? Parecia de anjo. A graça revelada nesse homem cheio do Espírito Santo atingia no impacto do físico. Eu fui parte de uma geração de crente que se dizia que quando você é convertido mesmo, você tem um brilho no rosto. Fazia parte disso. Por que esse ensino passou? Esse ensino passou porque começaram a tratar como um provérbio popular no nosso meio. E parecia que eram frases. Se perseverassem como doutrina, a gente, ao invés de falar que a evidência do batismo com o Espírito Santo era falar em línguas, antes de mais nada, tínhamos que dizer, é você carregar um brilho no rosto. A segunda era você ter ousadia de falar. É o que acontece no Pentecostes. Entende? Qual é o susto da multidão? Qual é o susto dos sacerdotes? Qual é o susto de todos? Quem são esses homens falando isso? Porque quando eles são cheios do Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo, são revestidos de poder, no Pentecoste, o que ficou manifesto exterior foi a ousadia de falar, porque as 17 nações que estavam ali representadas, ouviam eles glorificar a Deus na sua língua materna. Então eles ouviam uma pregação da grandeza e da magnitude de Deus. Isso daqui para a gente é muito marcante, porque esse ministério vivificante é precioso e ele precisa ser reconhecido e honrado. E aí você percebe uma confusão, você não reconhece quando o Espírito Santo testifica com você. Você não reconhece quando ele te faz lembrar de uma palavra de culto, tá? Porque se toda a Escritura é divinamente inspirada, e se ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir um homem para ele andar em justiça, você colhe sim palavras de Deus num culto. E é aquela conversa despretensiosa no trabalho, você fala, isso que tu está me falando, me veio agora a lembrança, uma palavra que eu ouvi no culto ontem. O que é isso? O Espírito testifica no teu espírito e ele te faz o quê? Lembrar. Quando você tem consciência plena que foi o Espírito que trouxe para a cena, por isso você lembrou daquela palavra, né? E a obreira falou aqui agora, ela não lembrou de onde ela leu, de quem era a frase, mas ela deixou pontual, que essa frase ela guardou. Quantas vezes ela aplicou, ela acabou de aplicar agora, quem trouxe a memória? Quem deu a competência de falar? A única coisa que nós perdemos a proporção, quando nós colocamos tudo dentro do campo, dos homens extraordinários, e perdemos o simples e a beleza, de ver toda uma igreja vivendo isso, porque quando Pedro vai dizer, vimos isso semana passada, aqueles homens perguntando, o que a gente precisa fazer agora para ser salvo? Se arrepende, seja batizado e recebe mais o que, irmãos? O dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vocês e para mais quem, gente? Para vocês, para os vossos filhos e para todos o quanto Deus chamar. A igreja que nasce, ela não nasce falando, eu estou decepcionada porque alguém não me ensinou direito sobre batismo no Espírito Santo. E aí, como eu fico ansioso, eu fico nervoso, eu fico desesperado, eu fico pensando que é coisa da minha cabeça, e aí tudo foi resumido em falar em línguas, então eu não falo, porque eu não sou assim, então eu fico travado, e eu acho que Deus não me ama, e cheio de coisas no subconsciente que te trava, quando na verdade Paulo chega em Éfeso, e aqueles homens estão lá com maior garra falando do batismo de João, falando de Cristo a partir do batismo de João. O que eles estavam falando? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o que o batismo de João ensinava.
Você tinha que se arrepender para receber esse que é digno. Beleza. Só que Paulo olha para eles e pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Porque embora a mensagem fosse adequada, faltava uma realidade. A dinâmica capacitadora do Espírito Santo na vida deles. Paulo impõe as mãos e o texto vai dizer que eles são cheios do Espírito Santo. Sacode a cidade de Éfeso, conhecemos a história. Ela não começa com pessoas jogando livros e mais livros na fogueira. Ela começa com um grupo de pessoas que só conhecia o batismo de João. Por que isso? Porque não foi ensinado outra coisa a elas. Então não é sobre a gente ter perdido tempo aqui. É sobre a gente se adequar a um contexto onde o Senhor quer fazer algo a partir de você. Você precisa entender isso. Estou em João 14, e é claro para mim o texto. Porque Jesus, ele tem as suas preocupações, né? As tristezas que paira, porque tem momento que os discípulos entendem a mensagem, tem momento que eles não entendem. Chega um momento que Jesus fala assim: eu tinha muita coisa para vos dizer, mas vocês não vão suportar. Jesus está lidando com eles 3 anos, mas Jesus sabe assim, eu consigo comunicar vida para eles, mas vai ter, daqui para frente, vai ter que ser eu neles, no espírito deles, comunicando direto no espírito deles, para não ter perigo de ter roubos. É interessante o versículo de João 14, pela porção que Jesus libera, verso de número 30. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima, quem, gente? Tem uma conversa, olha isso, tem uma conversa num contexto do dia a dia, é bem cotidiana, só que Jesus percebe que nesse bate-papo ia haver uma intervenção espiritual do maligno. E Jesus fala para eles: vamos embora que a gente não tem nada a ver com eles. O que Jesus estava conversando que fez o diabo chegar perto, irmãos? Sobre o Espírito Santo. Se o diabo roubar de um crente uma percepção de quem é o Espírito Santo, sim, você vai ser um bom dizimista. Sim, você vai ter uma igreja local. Sim, você vai ser um adorador. Sim, você vai sentir coisas de maneira esporádica, quanto mais nesse tempo que as pessoas estão criando atmosferas. Eu acho horrível quando o homem diz que tem que criar uma atmosfera de culto. Eu acho sujo fazer isso. Posição pessoal minha. Mas beleza, você cria uma atmosfera. Tá, beleza. Faltou o Espírito Santo, você nunca vai compreender o que é Jesus coroado de glória e majestade, Senhor exaltado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você também nunca vai falar sobre isso. Não é sobre um conjunto de conhecimento. É sobre a hora que isso vai jorrar de você, como rios de águas vivas. Porque foi o que Jesus prometeu. É a tal da promessa do Pai. Estou no texto, verso de número 17. O Espírito da verdade. O que o texto pontua? Que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e está em vós. O que o texto pontua? Pontua que o Espírito Santo vai ser conhecido. Você vai conhecer. É estranho, eu estava conversando com alguém, não sei se foi no gabinete hoje de manhã, se foi durante a semana, de você, como você não reconhecer no mesmo espaço uma pessoa que você conhece? Fará se ela viver dentro de você. Como você não conhecer alguém que vive com você? Você viver as suas zicas tentando se autoconhecer, beleza, ninguém foi treinado para isso. Né? Pode ser que essa geração agora, os pais, vejam na internet coisas e fiquem aplicando técnicas
para os filhos, desde pequeno, aprender a se conhecer. Mas, no geral, a gente aprende conhecendo o mundo exterior, não o mundo interior. Você vê que a criança, com 2 anos, entra na creche, ela aprende a falar por causa do mundo exterior. Ela aprende a ter autonomia por causa do mundo exterior. Ela fica independente por causa do mundo exterior. O mundo exterior ensina, guia, conduz, dá bases culturais para ela, e ela vai aprendendo e crescendo em sociedade. Quando a gente vai se dar com essa ideia de que você tem que aprender a lidar com você mesmo, tu está na adolescência. E o que acontece? Os teus primeiros colapsos. Os teus primeiros colapsos não é sobre o pé ficou grande, a mão cresceu, não. Os primeiros colapsos é porque você não entende o que está acontecendo dentro de você de maneira tão repentina. Quando a gente chega na vida de fé, imagina se você não nasce do Espírito. Imagina se você entrasse na igreja, e agora você passou a ser um irmão da igreja, e aí você não conhecesse o Espírito Santo durante 10 anos. Na nossa realidade de trânsito espiritual, o que a Bíblia nos ensina? Primeiro você nasce de novo, depois você anda em novidade de vida, e nesse contexto de novidade de vida, você serve a Deus de novidade de espírito. Quando você chega a ser um servo de Deus? Nunca. Você vai passar a ser sempre um espectador, e aí você vai criando ideias de que você não pode falar, você não pode fazer, isso daqui não é para você, você não tem chamado, você não tem isso, você não tem aquilo, embora você está sendo provocado a entender, 2 Coríntios capítulo 5, que toda a igreja tem um ministério de reconciliação. Então todo mundo aqui tem um ministério, todos aqui têm um ministério. Dúvida? Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Vou cravar no verso 17 em diante, para ficar fácil para você, que tem uma jornada que ela se dá, e que de fato e de verdade as Escrituras diz que você tem um ministério, e que você carrega uma palavra compatível com o ministério que você carrega. Isso daqui é lindo demais. É lindo demais. Palavra do Senhor. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Paulo, então, explica. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou. O que Ele nos confiou, irmãos? O que Ele nos confiou, irmãos? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos o quê, irmãos? Quando ele começar a ler, entrar no capítulo 6, sabe o que ele vai dizer? E cooperando nós com o Senhor. Você quer ler? Vamos ler. E nós, cooperando com Ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus de que maneira? Em vão. Paulo vai dizer, se você nasceu de novo, tu está na cena, cara. Você tem um ministério e você carrega uma palavra compatível a esse ministério. Isso seria muito assustador se nós estivéssemos lendo isso em João. Sabe por quê? Entre João 14 e 2 Coríntios capítulo 5, houve Atos 1. Eles tinham conhecimento. Jesus passou 40 dias e 40 noites ressurreto com eles. Eu não sei se você consegue entender a proporção disso, tá? Eles viram o ministério de Jesus nascer. Tá? Eles caminharam com Jesus, eles viram milagres. Eles viram o ano da popularidade. Eles viram cura. Eles viram libertação, eles viram multiplicação dos pães, eles viram o mar se acalmar com uma palavra, eles viram Jesus ser pregado no madeiro, eles viram às meio-dia, tudo ficar escuro, o dia vira noite, eles ouviram e viram de uma maneira clara
às 3 horas da tarde, o Senhor falar: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, está consumado. Eles viveram a primeira noite sem, a segunda noite sem, mas eles viveram o impacto do terceiro dia, do grande domingo da ressurreição. Eles estavam lá. Paulo vai narrar que depois da ressurreição, Jesus foi visto por 500 irmãos. Atos capítulo 1 vai dizer que ele ficou 40 dias e 40 noites, falando a respeito do reino, ressurreto, falando com esses irmãos. Conhecimento, eles tinham uma bagagem maravilhosa. Só que o Senhor falou para eles: ficar em Jerusalém até que o quê, irmãos? Isso, a ousadia no falar, quem dá é o Espírito Santo. É o meu foco de conversa com você hoje. A nossa intelectualidade teológica pode transformar a gente num poço de conhecimento, mas sem nenhuma competência de falar com ardor a mensagem do Evangelho. Porque a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, é assustador demais, pessoas comuns, cheias do Espírito Santo e com ousadia de falar. Isso é assustador. Isso é provocante demais. Eu preciso olhar para isso e ter temor disso. Eu estou nessa realidade apostólica e considerar isso é assustador. Queria que você visse que essa realidade, ela sempre caminhou com aqueles que foram cheios do Espírito Santo. Eu pensei em uma porção de Isaías, mas ia me dar muito trabalho de expor, e poderia comprometer muito o nosso horário, e eu peguei uma porção de Jeremias, só do Antigo. Poderia trabalhar Elias, para alguns seria de praxes. Mas eu poderia também falar de Davi, por exemplo, capítulo 16 de Samuel, quando o Espírito se apodera dele. Falar de Saul, por exemplo, quando o Espírito se apodera dele e ele fica entre os profetas 2 dias, falando, profetizando. Eu não posso pensar que o batismo no Espírito Santo me dá algo que eu possa ficar trancado no meu quarto, quietinho, calado. Pode-se ter isso, sim, mas eu quero tratar hoje como manifestação a ousadia no falar. É uma manifestação. Jeremias, abra sua Bíblia, profeta, capítulo 20. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento essa noite. Jeremias 20. Jeremias capítulo 20. Isso daqui para mim é tão interessante, né? Verso 7. Nós estamos envoltos a uma crise, tá certo? E é entre Jeremias, acredita-se, quem estuda ministério, que o ministério tem 5 tipos de crises. O profeta Jeremias tem um ministério que tipifica o ministério de Jesus, por causa das lágrimas, por causa de várias coisas. Então, o profeta Jeremias é um profeta que você precisa aprender a admirar e ler com calma. E esse homem que vive essa dinâmica tão poderosa, ele tem 5 crises ministeriais. Eu não vou falar delas. Eu só quero pontuar isso só para dizer para você, nesse momento é uma crise. E isso daqui é muito lindo na vida dele, porque nos fornece um conhecimento. Palavra do Senhor, verso 7. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Do 7 ao 9, para quem está anotando. Sirvo de escárnio o dia todo. Cada um deles zomba de mim. Sempre que falo, grito, proclamando violência e destruição. Pelo que a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o dia todo. Se eu, porém, disser, não me lembrarei dele,
e não falarei mais no seu nome. Sua palavra me é no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de contê-los, e não posso. Jeremias está numa crise tão profunda, e ele fala: por causa da tua palavra, estão zombando de mim. Por causa da tua palavra, eu estou tendo vários adversários. Por causa da tua palavra, eu estou deixando de ser uma pessoa comum no eixo social. Por causa da tua palavra, ele define isso dizendo: tu me iludiu e eu fui iludido. Só que ele vai dizer: eu não tenho como parar de falar a tua palavra, porque ela queima em que lugar, irmãos? Isso. Era a forma dele dizer: o meu espírito arde. Você vê que a linguagem do Antigo Testamento, aquilo que a gente fala fluido sobre coração, o Antigo Testamento fala do lugar mais íntimo como rim, como ossos, como entranha. É uma linguagem figurada. Ele está dizendo: há um ardor aqui no meu espírito, não tem como falar, deixar de falar. Eu vou precisar falar. Eu estou virando uma zombaria, há desprezos porque eu falo, mas eu não posso deixar de falar. Isso daqui conversa com João 14, 26. Volta rapidinho em João 14, 26. Porque João 14, 26 me comunica de uma maneira linda que não é sobre só ter conhecimento, mas é sobre ter capacidade de falar. O Espírito te lembra com sentido. O Espírito te recorda de algo com sentido. O Espírito, eu ouço as pregações aqui, e eu me ouço, geralmente 2 vezes. Primeiro, para me tentar me consertar essa posição, porque eu dou tanto trabalho para o pessoal da comunicação, que eu vejo eles pedir quase pelo amor de Deus, quase que eles estão botando uma cerca, para mim andar só nesse perímetro. Eu presto atenção na mensagem, mas o meu ouço para me corrigir. E quantas vezes eu falo assim: caramba, eu nem tinha lembrado disso. E foi naquele momento, naquele calor de compartilhar com você, que o Espírito trouxe às vezes uma coisa do cotidiano, uma experiência, só para fazer a mensagem ser mais compreensível. Eu não posso então pensar que João 14, 26 é o nosso verso, que ele é só agregar conhecimento. Talvez o nosso maior tiro no pé hoje é ter um acúmulo de conhecimento sem ter ousadia nenhuma para falar. E o Espírito habitando no crente. E tu conversa com ele, tu conversa com ela, sabe o que ele diz? Eu conheço a palavra. Sabe o que ela diz? Eu conheço a palavra. Mas ela não fala. Não fala. Eu tive um momento de muita irritabilidade na minha vida, quando eu vivia fazendo evangelismo nas ruas, e eu sempre trabalhei dentro da comunidade, dentro de lugares, então lugares de drogas, lugares onde vende bebidas, lugares, e você sempre encontra o que diz que está desviado. E sabe qual é depois de um tempo é que eu fui discernir, sabe qual é a arma que ele usa para te impedir de falar? Eu conheço. Porque quando ele diz para você, eu conheço a palavra, é como se ele falasse: o assunto para por aqui, porque eu já sei tudo o que você vai falar. Quem já teve essa experiência? E aí eu aprendi com o Espírito Santo fazer uma pergunta. Todas as vezes que eu ouvi alguém falar isso, o Espírito de Deus gerou uma pergunta em mim, e me provocou. Todas as vezes que eu escuto alguém dizer, eu já sei, eu conheço a palavra, e ela está numa situação que não condiz com alguém que conhece a palavra, sempre eu faço a mesma pergunta. Se você conhece a palavra, você sabe quem Jesus é, o que ele te fez para você estar aqui? É o único lugar de eu voltar para o evangelismo. Eu sempre pergunto. Então, se tu conhece a palavra, o que Jesus te fez para você estar nesse lugar? Se você conhece a palavra, você conhece Jesus. Então, o que Jesus te fez para você estar aí? É o único lugar de pegar o momento evangelístico de volta. Senão, eles encerram o assunto ali e você sai frustrado. Muitas das vezes intimidado. Só que, olha João,
capítulo 14, verso 26. Olha com cuidado. E a gente vai olhar para a igreja primitiva rápido, e eu vou encerrar. Mas eu quero que você olhe com cuidado. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tem o quê? Tinha sentido? Eles lembrarem, por exemplo, se alguém bater no lado da tua face e da outro, tinha sentido? Só se ele estivesse num lugar de ofensa. Eles lembrarem que quando alguém tentar olhar a poeirinha nos teus olhos, quando você tentar olhar a poeirinha nos olhos de alguém, tira a trave do teu olho, tinha sentido o Espírito te lembrar disso? Tinha sentido o Espírito te lembrar de Lucas, capítulo 6? Eu sou misericordioso com quem é misericordioso, eu ajo com misericórdia com quem age de misericórdia. Tem sentido? Por que o Espírito lembra isso? Em qual momento que o Espírito te ensina? Assim como você quer que os homens te façam, faça você também. Qual o momento que o Espírito te lembra disso? Qual o sentido desse conhecimento voltar? Esse conhecimento é lembrado quando você tem essa probabilidade de manifestar no exterior o que já foi colocado no teu interior. Pensar no batismo no Espírito Santo, de pessoas que falam em línguas, mas nem sabem dizer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, me deixa apavorado. Porque foi 3 anos de discipulado, até o dia que aconteceu aquilo. 3 anos e alguns dias. Entende, gente? Por que isso? Porque ia ter que fazer sentido todo o aprendizado. Porque chega um momento, presta atenção no que eu vou dizer, que não é só sobre você mudar o teu comportamento, mas você testemunhar daquele que mudou você. Chega uma hora que você vai ter que falar. É o trânsito, estou em Atos, capítulo de número 3. Vou ler o 1 com você. Depois a gente vai para o 3. Vou focar no 8, tá bom? Mas vou ler desde o verso 1. Fiz o primeiro relato a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que lhe escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de quantos anos, irmãos? Quantos meses? Quantos dias? 40 dias. E falando a respeito de quem, gente? Então o conhecimento estava ali, não? 40 dias, ressurreto. Agora Jesus está falando, ele deixa aquela mensagem de é chegado o reino, agora ele estrutura o reino. 40 dias, sem cessar, 40 dias. O conhecimento estava ali. O que estava faltando, gente? A capacidade de falar. Quem já teve um professor que você pegou ele na sala e você viu assim, ele sabe muito, mas não sabe passar, levanta as mãos. Eu tive um professor no seminário, que aquele cara era unanimidade de teologia. Eu, na minha pequenez, não conheci um professor para dar teologia sistemática igual aquele cara ali. Eu já dei aula de teologia sistemática, até me desafiei, já dei alguns anos aula de teologia sistemática, é curioso, suscita muita pergunta. Aquele camarada, ele um estrondo de conhecimento. Um estrondo de conhecimento. Quando você viu o pescoço dele ficando meio vermelhado, assim, pegando já no rosto, que parecia que ele estava pegando fogo, ele deu teologia sistemática para mim 3 anos seguidos, tá? Compreendia os 3 anos do seminário na época,
a teologia sistemática, vários módulos. E só ele que deu teologia sistemática. Bases que eu trago até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Mas tinha hora que você olhava assim, ele tinha, mas ele não conseguia passar. E a gente falava, poxa. E à medida que a gente foi avançando, e aí passou-se uns anos, eu passei a fazer parte do corpo de professores, e às vezes eu estava na secretaria do lado dele, tomando um cafezinho, comendo um biscoitinho de wafer. Rapaz, a honra. Quando eu fui enviado para o campo missionário, e era uma das comunidades mais difíceis, perigosas do Rio de Janeiro, naquele contexto, e era assustador para mim, quando ele ligava para minha casa, que ele ia no evangelismo comigo, cara. Eu ficava esbabacado, assim. Porque no evangelismo ele só conseguia falar a mesma coisa, ele estava se vencendo em cada evangelismo. É que eu falava assim, esse homem tem tanto conhecimento, mas ele não tinha. O que acontece quando essa jornada entra na fé, e a gente está aqui, por exemplo, e a gente começa a se auto-sabotar. Você vem em toda a escola de crescimento, você não falta a escola de crescimento, você está sendo sempre ministrado, você não falta aos cultos, sempre há um acréscimo na sua vida, o Espírito de Deus está sempre movendo coisas e agregando na sua vida. Chega na segunda-feira, ele te provoca, cara, entende? Vem aquela conversa sem pé e sem cabeça no BRT, mas ele te faz lembrar um versículo, uma frase. Ele começa a testificar no teu espírito, isso aqui era daqui. Quem aqui fala, levanta as mãos. Nem um terço. Por que não fala? Lembra, você tem o ministério da reconciliação. A palavra da reconciliação está sobre você. Você carrega ela. Estou em Atos. E aí o que acontece? 40 dias e 40 noites ressurreto. E Jesus, verso de número 8, diz, no entanto, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas o quê, irmãos? Isso, pessoas com capacidade de falar. Vocês vão ter ousadia de falar agora. Todos vão ser sofisticados igual Paulo? Não. Pedro era sofisticado igual Paulo? Não. Pedro discernia como Paulo? Não. Eu vou ler 2 textos de Atos para mostrar para você assim. A forma como Pedro lidar é um tato. A forma como Paulo lidar é outro tato. Mas uma coisa eles têm em comum. Eles são cheios do Espírito Santo e têm ousadia de falar. Porque esse que era o grande lance. O grande lance era, você foi revestido de poder e você tem capacidade agora de falar. Você pode falar. Você tem o que falar. E horas são promovidas para que você fale. Essa aqui é a linguagem quando Paulo diz para Timóteo, fale a tempo e fora de tempo. Texto, Atos capítulo número 3. O trânsito do templo era um trânsito comum. Todos que viviam em Jerusalém, judeus, tinham 3 horas de oração, e eles viviam em Jerusalém. Então, de uma maneira ou de outra, se passava no templo numa hora de oração. Jesus tem muitos relatos dele passando no templo na hora da oração. Isso começa a ser narrado com ele com 12 anos. Com 12 anos, ele está no templo, no contexto e eixo de oração, e no momento privilegiado de poder conversar com os professores do templo. Lucas narra que ele estava lá com 12 anos. Esse homem está aqui 40 e poucos anos, o texto diz. Então, provavelmente, todo o ministério de Jesus com os discípulos, andando e saindo no templo, até aquele dia de ira, que Jesus derrubou a barraca do templo, esse homem estava lá. Só que agora é a primeira vez que a igreja inaugurada, ela vai no templo. Entende?
Porque o dia do Pentecoste, falamos na semana passada, marca a inauguração da igreja. O batismo no Espírito Santo é a inauguração da igreja. Agora é a primeira vez que eles vão lá, como igreja propriamente dito, cheios do Espírito Santo, com uma palavra ardendo no seu espírito. Olha a atitude deles. Atos capítulo 3, verso de número 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, o que Pedro fez, irmão? Disse, ele falou, estou no texto, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te, e o que, irmãos? E anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Qual foi a mudança daquela ida no templo naquele dia? É que foi a igreja que estava indo no templo, gente. E eles carregam agora uma capacidade para falar. Para falar. Se você pegar Marcos capítulo 16, qual é o ênfase que nós damos à grande comissão? Ide por todo mundo e faça o quê? Prega. Pregar é o quê, irmãos? Falar. E o que vai acontecer? Eles vão pregando e Jesus vai confirmando com os sinais que ia seguindo. Porque talvez não há cura no seu trabalho. Porque não há restauração na sua casa. Eu fico vendo Moisés, né? E é uma escola maravilhosa, mosaica, né? Mas Moisés, ele está vivendo uma escola, uma dinâmica do Espírito, que não é um compêndio de ensinamentos como o nosso. Tanto é que 2 Coríntios capítulo 3 vai dizer que Moisés tinha uma glória que desvanecia, mas nós não somos como Moisés. A nova aliança ela é superior, né? E Moisés, ele sabe o que ele tem que fazer, ele tinha uma palavra, entende? Mas o povo se desespera, era só Moisés dizer: vamos fazer o que ele mandou, e andar. Quando Moisés cisma de orar, o Senhor não quer saber de oração. O Senhor diz para Moisés: por que clama a mim? Diga, meu povo. A estrada já é uma estrada que tem um direcionamento. Não é sobre oração agora, é sobre falar o que tem que ser feito. Por que tu está clamando a mim? Por que está querendo falar comigo? Faça o quê? Diga ao meu povo que marche. Eles começaram a marchar. O que aconteceu, irmãos? Você passou na jornada bíblica outro dia. Então, no capítulo 4, verso 7, aquele susto que todos tomaram, porque todos estavam acostumados com aquele homem pedindo esmola. Só que algo miraculoso aconteceu, uma obra excepcional da parte do Espírito aconteceu. E olha o estardalhaço social que houve. Verso 7. Colocando Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizesse isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado,
seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele em quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esse está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia, o que eles estavam vendo, irmãos? A ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens comuns. Eles não frequentaram a cadeirinha lá com Gamaliel, igual Paulo. Estou no texto, gente. Que covardia, né? E ter que ser os escolhidinhos, os especiais, o não sei o que lá, que mentira, né? E eram homens comuns, e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com quem, gente? Vendo, porém, com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer contra eles. Todavia, mandando-os embora do sinédrio, discutiam entre si: que havemos de fazer a esses homens? A todos os que habitam em Jerusalém é sabido que por eles foi feito um sinal claro, e não o podemos negar. Para que isso, porém, não se espalhe mais entre o povo, convençamo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os, ordenou-lhes que de modo algum falasse nem ensinassem no nome de Jesus. E responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus? Pois não podemos deixar de... Não podemos o quê, irmãos? Deixar de falar o quê, irmãos? Quem teve uma experiência real com Jesus Cristo aqui, levanta a mão. Você não fala por quê? O conhecimento te sabotou? Por que você não fala? Estou no texto. Eles eram homens comuns. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles, porém, ainda ameaçaram, mas, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus, pelo que, irmãos, acontecera. A primeira vez que a igreja entra no templo, ela é conhecida pela ousadia de falar. Talvez lá no teu trabalho, estão brincando e fazendo chocarrice com o evangelho, porque não tem ninguém lá com ousadia de falar. Porque se vai ver, é uma promessa de Malaquias. Um justo, ele se lamenta com o outro, ele conversa com o outro. E esse mesmo contexto, o Senhor disse, que outra vez vereis a diferença dos que servem a Deus e que não servem. Hoje eu cravo isso aqui para você. A diferença de serve a Deus, de quem serve a Deus e quem não serve, está na ousadia do falar. Está na ousadia do falar. 1 Coríntios, capítulo 2, irmãos. Eu vou para o sofisticado Paulo, para a gente poder ir para o final. Sim, muito conhecimento, né? Eu tenho um material de estudo, o poliglota, quem tem aqui? Ele é desproporcional o tamanho, e, né, várias línguas, e contexto bíblico, muito interessante esse material, chato de ver, de pesquisar, e há uma concordância quando você estuda Shaul, o Saulo, o Paulo de Tarso, há uma concordância que ele era poliglota. Uma das línguas mais difíceis daquele momento de alguém dominar era o hebraico, porque era a língua morta. Quando eles estão no cativeiro de Babilônia,
há uma geração que nasce, que elas não tinha nada do hebraico. Tanto é que o livro da lei vai sendo lido, e eles choram, porque eles não compreendem. Os levitas interpretam para eles. Estamos em Neemias capítulo 8, certo? Porque eles não sabiam nada. Nós estamos aqui, barato, 480, 450 anos depois do cativeiro babilônico. Ou era aramaico, ou era grego koineu, grego clássico. Paulo falava todas. Você vê ele em defesa da sua prisão, a multidão está alvoroçada querendo matar ele, como ele faz todo mundo ficar quieto? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, sabe o que ele faz? Ele começa a falar em hebraico, cara. Todo mundo fica quieto. Ninguém está entendendo nada. Mas todo mundo sabia, era o hebraico. É o hebraico. Cala a boca. Ele está falando em hebraico. Esse camarada carregava uma bagagem de conhecimento. Isso significa que, dependendo de para quem ele estava falando, ele podia botar no bolso com seus argumentos. Ele podia usar de palavra persuasiva. É isso que a gente está vendo os coaches fazer hoje, e homens que estão vivendo deslumbrados com a arte da oratória. Mas eu estou num texto, 1 Coríntios, e é importante a gente dar um olho nisso aqui. Capítulo de número 2, e o verso 1, e olha como Paulo trabalha a vida dele de discípulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, 2:1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e mais o que, irmãos? De poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo é movido pelo Espírito Santo, e ele faz questão de dizer: eu não tive com você com um conjunto de saberes que a competência humana pode expor. Eu não usei palavras persuasivas com vocês, mas eu estive com vocês em demonstração do Espírito de poder, só para que você debruçasse, não na confiança de homem, mas na confiança de Deus. Ousadia no falar. Ousadia no falar. Capítulo de número 4 de 2 Coríntios. E eu fico pensando, esses dias estudando sobre o Espírito Santo, por que conseguiram voltar os nossos olhos tantos para as necessidades materiais? Né? Eu nunca entendi, eu estava relendo um livro de Eugene Peterson, e eu peguei ele por provocação, né? Tem 2 livros que ele faz uma citação igual: Espiritualidade Subversiva e a vocação do pastor, a vocação pastoral, que ele fala sobre Jonas. Ele faz uma mesma colocação nesses 2 livros, que a nossa realidade desse tempo, as pessoas só vêm na igreja atrás de milagres e respostas. Eu tinha um olhar sobre essa frase, mas esses dias estudando sobre o Espírito Santo, eu vejo o quanto é duro, não é? Porque quando a gente estuda a igreja de Atos, essa turma que não tem falta de nada é a turma cheia do Espírito Santo, entendeu, irmãos? A turma que não tem falta de nada é quem, irmãos? Pode estudar Atos. A turma que não tem falta de nada é a turma cheia do Espírito Santo, cara. E hoje, sei lá, virou o jogo. Parece que se você buscar muito o Espírito Santo, você não vai dar o melhor para os teus filhos. Você não vai calçar o melhor sapato. Você não vai ter a melhor bolsa. Você não vai conseguir chegar nos teus objetivos. Então, ser cheio do Espírito Santo atrapalha a tua estética social. E aí, nesse contexto de estética social, o que é ser cheio do Espírito Santo? Alguém vai virar para você e vai dizer: eu admiro a sua vida, mas eu não quero ter a vida que tu tem, não.
Só que quando eu vejo a igreja de Atos, eles não tinham falta de coisa alguma, justamente porque eles eram cheios do Espírito Santo. É incrível você imaginar que Paulo, que nunca mexeu com nada, ele só estudou, e se você entrasse no farisaísmo e você fosse aceito como fariseu, você não precisava estudar mesmo, você não precisava trabalhar mesmo, porque você tinha um soldo, pô. Esse homem, na dinâmica do Espírito, ele tem que virar fazedor de tenda. E é incrível que, como fazedor de tenda, ele tem tanto suprimento, que ele meio que esnoba uma igreja, dizendo, eu não preciso que tu me dê nada. Entendeu? Ele é fazedor de tenda, essa vida cheia do Espírito, ele meio que esnoba, dizendo, não quero, eu quero você. Lembra para a igreja de Filipenses? Eu quero você, eu não quero o que é vosso. Eu não tenho falta de nada. Eu aprendi a ter fartura. Eu aprendi a ter necessidade. Sei ter escassez, sei. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por trás disso, está um homem que nunca fez tenda, aprender a fazer tenda, cara. Se tu pegar as histórias dos avivalistas do século XVIII, quem morreu com uma caneca, um prato e uma colher, foi que doou tudo para os outros. Esquece isso, que eu não estou falando de poder, de dinheiro. É só para deixar para você o quanto nós fomos tanto desviados no olhar. E muitas pessoas falaram, não, deixa esse negócio ser cheio do Espírito Santo para o outro, que eu não tenho tempo. Palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 4. Verso de número 1, é lindo demais. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamos-nos à consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, e é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal, de maneira, vou ler até o 13, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós o quê? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. O que está escrito, irmãos? Dois contextos aqui que eu quero que você separe. Nós temos o mesmo espírito de fé. Ele fala com E minúsculo. Então é disposição. O que ele está falando, irmão? Disposição de servir. Disposição. É mais ou menos assim, ó. Eu e você temos o mesmo ímpeto de fazer no campo da fé. Se fosse com E maiúsculo, era o Espírito Santo. E minúsculo, né? Realidade não corpórea, espírito, disposição de. Ele fala, nós temos o mesmo espírito de fé, nós temos a mesma disposição. E aí ele vai dizer algo muito lindo. Como está escrito? O que está escrito, segundo ele? Cri. Por isso, nós não temos o mesmo espírito de fé.
Estou no texto. Também nós cremos. Por isso também o que, irmãos? Por favor, lê o texto. Por favor, faz isso não. Estou sem gravata, não precisa ficar entusiasmado com o nó da minha gravata. É isso que está escrito, irmão, sem violência. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também o que, irmãos? Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Paulo está dizendo para aquela igreja linda, tribulação, angústia, pau quebrando na tua vida, beleza, eu estou vendo isso também, eu também vivo isso. Em mim está operando a morte. O pau está quebrando tanto que ele fala assim, em mim está operando a morte, mas o meu testemunho faz em você operar a vida. Em mim está operando a morte. Eu estou tomando na canela, mas eu faço com que você opere a vida. Eu estou pregando para você. A nossa realidade está aqui. Eu volto em Atos. Preciso voltar em Atos e só para a gente poder marcar, né? Atos capítulo 9. O que seria, né, irmãos? Às vezes eu fico pensando das pessoas que foram atravessadas, porque alguém bota uma pessoa pelo telhado, uma manobra terrível, uma engenhosidade. Hoje a gente pegaria uma maca, uma corda, uma talha, é ou não é? Se fosse um pouquinho abastado, a gente contratava um carro muque, um caminhãozinho muque, e a gente levantaria e ficava operando aqui a máquina, e a gente colocaria lá dentro. Mas, rapaz, e aquele amigo que levou, aquele homem enfermo, colocou por um telhado dentro daquela casa só para Jesus tocar nele? Se Jesus não tocasse nele, quantos anos de sofrimento, né? E Atos capítulo 9, nós temos um episódio incrível. Eu fico pensando, essa semana eu fiquei pensando, quanta gente com a mesma enfermidade perto da gente há anos, né? E aquela turma da enxaqueca, da dor de cabeça crônica. Tinha uma irmã aqui, que ela começou a pesquisar isso, e vai para médico, vai para isso, vai para aquilo, e ela foi num especialista, que ele falou que tinha mais de 70 tipos de dor de cabeça. Eu falei, caramba, cara, a turma estuda, né? A dor de cabeça crônica. Minha mãe teve uma etapa da vida dela que ela desenvolveu uma dor de cabeça crônica. E é incrível essa conversa. Incrível. A gente tinha uma vizinha e, por A mais B, eu e o filho dela nos atracamos e naquele momento ali eu ganhei um pouquinho de vantagem. Só que ela passou a ter uma inimizade comigo. Eu era um guri, 11 anos, 12 anos, mas eu lembro dela vindo no muro com um bolo de festa, com um bolo, e falou para minha mãe, isso aqui é para o Zé Carlos. Isso aqui é para o Zé Carlos. E minha mãe estava, talvez, começando a caminhar na fé, já tinha largado a profissão de fé dela no contexto de religião, agora tem que falar tudo sofisticado, né? De matriz afro, né? Só que a minha mãe veio de lá, né, cara? E quando minha mãe pegou o bolo na mão, e eu queria comer bolo, eu gosto de bolo, é terrível, né? Eu falei, opa, comer o bolo. Só que a minha mãe falou, não, daqui a pouco eu te dou. Ela falou assim, não, o bolo está gostoso, eu trouxe para ele. Come um pedacinho só para tu ver. Eu lembro da minha mãe ter pego um pedacinho daquele bolo. Daquele dia, e longos anos depois, minha mãe desenvolveu uma dor de cabeça crônica. Eu lembro que quando a gente entrou em casa, minha mãe falou assim, esse bolo está com trabalho. Meu filho, não aceita nada que ela te der. Minha mãe enrolou no papel e falou, de noite, a mãe joga no rio. No outro dia, minha mãe estava com a testa desse tamanho aqui, ó, inchada. E daquele dia em diante, minha mãe desenvolveu uma dor de cabeça crônica. Só, minha mãe tem um carinho com a Igreja Batista Betânia, que é a igreja dela.
Minha mãe foi começando a caminhar na igreja, mas um dia minha mãe foi numa consagração na Igreja Batista Betânia, de Irajá. Que a honra seja dele, que esse ministério prospere. Naquele culto, Deus usou a vida do pastor com poder e graça, e impôs as mãos sobre a cabeça dela. Nunca mais minha mãe teve dor de cabeça. Alguém teve ousadia de falar? Teve muitas coisas, mas aquela dor de cabeça, que às vezes me fazia acordar 1h da manhã, assustado, com a minha mãe gritando, rolando, e eu tinha que atravessar a favela toda para ir na minha avó tentar achar uma Novalgina na época. Pô, aquela dor de cabeça gerou muita coisa no meu coração, porque a gente entendia a origem daquela dor de cabeça. Não estou generalizando, dá para você entender? Mas eu sei o que eu passei na minha casa. Eu fico imaginando esse homem, estou em Atos capítulo 9, verso de número 32, para a gente ir rápido. Passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem paralítico chamado Enéas, que havia 8 anos, estava no quê, irmãos? Quantos anos ele estava na cama? Só que tu reparou, Pedro foi ali visitar quem? A igreja. E aquele homem já estava ali 8 anos numa cama. Ninguém fez nada. Pô, lê o texto, por favor, não faz comigo não. Só lê o texto. Se eu tiver, sabe que eu não gosto de conjecturar as escrituras pelas escrituras. Passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Quem ele foi ver? Era uma visita de supervisão apostólica. Entende? É o que eu faço quando eu vou em senador. Eu vou lá ver os santos, irmãos. Tá, eles acompanham toda a mensagem segunda-feira. Eu não me meto em problema, não. Eu apacento o pastor Max e Suzana. Eles desenrolam os problemas. Eu vou lá visitar os santos. Eu sempre faço apacento o pastor Max e Suzana e faço uma reunião de ministério quando eu piso lá. Se é época de culto, eu vejo a igreja, me alegro e prego. Se é o dia de culto, eu vejo a igreja, me alegro e prego normal. Esses problemas de longa data, é para quem falar? É para quem está vivendo, rapaz. Tem a parte bonita do texto, mas tem a parte de calamidade do texto. Sabe qual é a parte de calamidade do texto? Que há 8 anos esse cara estava numa cama, no meio da igreja, e ele continuava na cama, porque ninguém tinha ousadia de falar. Vamos ler o texto? Pedro não falou nada sofisticado. Pedro não falou nada sofisticado. Foi palavras simples, lembra? Ele é um homem douto, é uma pessoa comum, lembra? A gente acabou de ler em Atos, a definição dos bambambam, ele era um homem comum, que não sabia nada. Estou no texto. Encontrou ali certo homem paralítico, chamado Enéas, que havia 8 anos, estava numa cama, e disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo o quê? O que Pedro falou para Enéas, gente? Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde. Gente, isso precisa fazer teologia para falar isso, gente? Pô, de verdade, precisa fazer teologia para falar isso? Precisa, gente. Precisa de verdade. Você acha que você tem que ficar 3 anos num seminário teológico para você conseguir dizer para alguém, Jesus Cristo te dê saúde? Você tem que falar para alguém, Jesus te dê saúde, tu tem que ter meia dúzia de livro teológico? Pô, meu Deus, gente, estou no texto. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, Jesus te dê saúde. Levanta-te, arruma a tua cama. O que aconteceu, irmãos? Enéas precisava de uma palavra, ou o espírito de enfermidade que estava assolando aquele cara numa cama, precisava ser mandado embora. Não importa. O que importa é que você está no estado de dor de alguém e você tem uma palavra para dar. Isso que importa. Não vou ficar aqui conjecturando, inventando história. O fato do texto é que ele está cravado numa cama há 8 anos. Pô.
E Pedro é muito simples. Jesus Cristo te dá saúde. Olha só, gente, Pedro é terrível, né, cara? Levanta-te, arruma a tua cama. Quem gosta de arrumar a cama de manhã? Vou até beber água. A irmã até se engasgou. Quem gosta de arrumar a cama de manhã? Tu entendeu, irmão? Pedro falou, não vou arrumar não, hein? Levanta, arruma a tua cama. Cara, esses caras... Eu pensando nos meus botões. Por que Lucas botou essa parte de arrumar a cama aqui? Só para me dar paulada em alguém num dia que eu não queria fazer isso. O texto é muito claro. Vou continuar lendo, tá, gente? Imediatamente ele se levantou. Viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Foi só uma cura, irmãos? Nunca é só uma cura. Nunca é só uma restauração de casamento. Nunca é só uma reconciliação daquele que está desviado. Nunca é só isso. Sempre reverbera o testemunho, gente. Só que você tem que falar. A pessoa tem como manifestação o batismo no Espírito Santo, a ousadia no falar. Atos capítulo 16. Oh, meu Senhor. Verso 13. Vou ler até o 18. Paulo está numa campanha evangelística e uma pessoa usada pelos... Olha isso, gente. Ela era usada pelos demônios e pelos homens. Ser usado pelos homens é difícil. Ser usado só pelos demônios é difícil. Ela era usada pelos dois. Pô, é muito difícil, né? E o que é curioso? Ela transita ali há anos sendo usada pelos dois. Pelos homens e pelos demônios. E o que é mais difícil? Ninguém tem uma palavra de libertação, que era uma palavra simples. Não era uma palavra sofisticada. Estou no texto. No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se reuniram. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa convidou-nos dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos convenceu a isso. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem, que tinha o quê, irmãos? Que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito. O que Paulo disse ao Espírito? Quem está lidando com pessoas que, de fato e de verdade, são usadas por espírito de engano aqui, levanta as mãos. Quem está lidando com mentiroso aqui, levanta as mãos. Por que você não fala, sai dela, espírito imundo? Que sai dela. Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. O que aconteceu? Foi uma palavra sofisticada, irmãos? Sabe o que acontece? É mais fácil a gente se afastar do que a gente ser instrumento de libertação. É ou não é? É mais fácil a gente se afastar do que ser instrumento de libertação. A gente já discerniu o Espírito. A gente só está sem ousadia para falar.
Ezequiel 36, irmãos, a nova aliança, ela é anunciada. Presta atenção, irmãos. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei que andeis no meu estatuto, e guardeis os meus juízos, e os observeis. A nova aliança sempre foi marcada pelo governo do Espírito Santo. Eu estou em João 14, então pode ficar de pé. E o que eu quero orar com você é muito simples, né? Eu gosto de pensar em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Quem lembra de 2 Crônicas 16, 9? Eu te comunico. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, à procura de corações adultos, para Ele se manifestar forte para com Ele. A palavra, às vezes, é muito simples, né? Muito simples. Estava no hospital outros dias desse, e não tinha nada sofisticado. Estava eu e um obreiro da igreja, e uma pessoa em coma, induzido, e não tinha nada demais. Eu pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Um dia turbulado, um dia turbulento demais. Tanta coisa eu estava vivendo naquele dia, tinha vivido naquele dia. Eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou dar uma palavra? Vou dar uma palavra para o obreiro que me trouxe aqui, ou para a pessoa que está num coma induzido, que pode me ouvir ou não? E o Senhor sabe o que Ele fez? Canta um louvor. Irmãos, não sei se você acredita nisso, eu sou bom para cantar em culto de libertação. Tem alguém aqui assim? Eu sou bem ruinzinho de cantar, cara. Eu falo, rapaz, eu só sei a metade dos hinos, eu só sei aquela parte que eu gosto, a outra parte eu não fiz força para gravar, eu só sei de lenga-lenga, cara. E o Senhor me deu o louvor para me cantar. Falei, caraca, eu vou puxar bonito e o obreiro vai cantar. Ele também acho que não sabia. Falei, cara, a gente está enrolado aqui. Mas o Senhor, Ele mandou eu cantar um louvor. Eu cantei um louvor. E aí foi ele para o obreiro, ora. E eu vi aquela maquininha lá, e o coração do guri disparou. E daqui a pouco ele bocejou e abriu os olhos. E ele começou a chorar. E aí o obreiro acabou de orar, o Senhor falou, canta mais esse louvor. Eu cantei mais um louvor. Depois eu fiz uma oração. E eu fiquei lá para ouvir o médico junto com a mãe. E o médico estava falando, eu tomei a causa desse garoto aí. E eu só olhando assim, falando, meu Deus, o que vem pela frente. E o médico falou, agora a minha expectativa é ele abrir os olhos. Minha expectativa é ele começar a ter reações, e abrir os olhos é uma boa reação. Quando o médico acabou de falar tudo, eu falei, poxa, eu me identifiquei que eu era o pastor, eu falei assim, poxa, ele mesmo abriu os olhos. O médico falou, que notícia boa. Qual foi a palavra que Deus mandou dar, irmãos? Nenhuma, só cantar os louvores. Se tu pegar Atos capítulo 16, tu continuar lendo, aquele carcereiro quis entregar Jesus Cristo, porque Paulo e Silas estavam numa prisão, e eles fazem o quê? A partir daquilo ali, Paulo não fala nada estruturado do plano da salvação, entendeu? Sabe o que Paulo diz para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E o que aconteceu? Ele e a casa dele foram salvas, batizadas. Que nessa noite bendita você levante, não com tristeza, com decepção. A minha oração é que sejam iluminados os olhos do teu entendimento e que você entenda uma coisa. Por que Deus trata presente e futuro? Porque o teu passado Ele comprou, rapaz. Ele pagou o preço.
Porque senão quem subsistia na congregação dos santos? Quem aqui tem autoridade para estar aqui? Lá no Calvário, ele rasgou a cédula de dívida que tinha contra nós. Por isso ele trabalha presente e futuro. Não é sobre deletar. Quando você visita agora o lugar de memória, você visita como nova criatura, cheio do Espírito Santo, cheio de bondade. Alguns lugares você colhe ensinamentos. Você fala, ali eu errei, colhi isso. Ali eu plantei errado, colhi aquilo. Aqui eu dei cabeçada porque eu não ouvi. Aqui foi porque eu não segui a direção. Aqui foi porque eu era rebelde. Aqui. Você volta no lugar de memória, não para tomar chicotada, porque ele pagou o preço pela tua vida. Por isso ele trabalha presente e futuro. Então o Espírito de Deus nessa noite não está trabalhando com culpabilização, porque o Espírito Santo não trabalha com culpabilização. Há uma graça aqui para você fazer, uma capacitação para você ir fazer, para você levantar e resplandecer. E o agente é você, entende? Lembra, eu falei, essas 2 semanas que passaram, a gente aprende como o Espírito de Deus move em nós, e a partir disso, nós começamos a aprender como Ele move através de nós. Amanhã, fala. Hoje, talvez naquele espaço de convivência, que tem pessoas que roubam a alegria, antes dela roubar a alegria, com as suas críticas intermináveis, fala. Sai dela, sai dele, espírito de engano. Sai. Em nome de Jesus Cristo, sai. A palavra está contigo. Lembra, nós temos o mesmo espírito de fé. Nós temos a mesma disposição. Crie, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Por isso nós falamos. Não precisamos marcar o dia excepcional do evangelismo. Amanhã dá bom dia o teu porteiro e fala, Deus te abençoe. Com ousadia. Já te expliquei isso. Quando você diz para alguém, Deus te abençoe, você está declarando sobre esse alguém que as bênçãos, os benefícios espirituais da parte de Deus estejam sobre você. Que você fale crendo que um dia pode ser alterado a partir dessa palavra. Eu quero declarar que lares sejam alterados a partir dessa palavra. Deus abençoe a tua casa nessa noite. Deus abençoe a sua família essa noite. Deus abençoe o seu coração nessa noite. Deus abençoe a sua mente nessa noite. Deus abençoe o seu corpo físico nessa noite. Que da planta dos pés ao alto da cabeça, que Deus te abençoe nessa noite. Eu tenho ousadia para dizer que toda doença crônica, no nome de Jesus Cristo, seja curado nessa noite. Jesus Cristo te dê saúde nessa noite. E você fala o quê? Fala então você. Estamos orando, já estamos orando. Estou em João 14, você pode orar. Eu vou ler para te situar, que eu não saí do contexto, viajei, não quis explicar o texto, não. Era importante para os discípulos ouvirem. Quando Jesus começa a falar do ministério excepcional, miraculoso do Espírito Santo neles, eles saberem que o Consolador ia fazer eles lembrar, cara. Às vezes eu estou do nada, né, cara? Caramba, é muito engraçado isso, né? Estou assim, nem esperava, e aquele versículo salta. E quando as pessoas acham que você grava a Bíblia? Já aconteceu isso contigo? Vocês falam, eu não sou igual a você que grava a Bíblia à mão, fico olhando para elas com aquela cara de traquina. Lembra daqueles biscoitos traquina? Eu fico olhando para ela e falo, gravar a Bíblia? Às vezes eu fico tentando lembrar do texto, assim, falo, Jesus, aquele versículo, onde está aquele versículo? E é diferente quando o Espírito me faz lembrar, e às vezes eu falo quase um capítulo inteiro, com ousadia de falar. Que nessa noite seja assim. Ora, meu irmão. Ora, meu irmão. Fala, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, e eu quero que essa manifestação do batismo seja real na minha vida, ela seja exterior, seja algo exterior. Eu quero poder falar, eu quero falar, eu não quero ficar olhando. Gente, já imaginou, Pedro, olha para mim, eu não sou inconsequente não, tá?
a situações e situações. Mas já imaginou Pedro chegar para Enéas e falar, cara, vou ver com o tesoureiro e vou ajustar com você para você uma fisioterapia e vou ver também um bom psicólogo para você, a gente vai te ajudar. Já imaginou, gente? O que é que Pedro disse? Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. O que é mais fácil para você? O que é mais fácil para você, gente? Carlos, tesoureiro está ali. É difícil. Eu falo, pô, Carlos, ó, a gente está com uma situação assim, a gente vai ter que arcar com esse compromisso aqui durante tantos meses, a gente vai ter que fazer assim, tem que botar na conta fixa isso aqui. Todo dia tanto tem que... Ou é mais fácil dizer, Jesus Cristo te dá saúde nessa noite. Jesus Cristo te dá saúde. O que é mais fácil você dizer? Já encerrou a transmissão? Que Deus abençoe de casa, honre vocês. Muito, muito, honre vocês demais. Qual é a palavra que o Espírito salta no teu coração agora?